Hoje a palavra do Senhor é tremenda e ela vai ser uma continuação da palavra passada. A palavra passada, do domingo passado, está em 2 Coríntios 3,18. Nós vamos voltar para esse mesmo versículo, vamos fazer aqui uma retrospectiva e vamos terminar a mensagem que Deus deu sobre aquele versículo, sobre aquela passagem. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 3,18. Glória a Deus. A palavra de Deus tem tanta coisa para nós nos alimentarmos, né? E a gente, um verso só, dá para nós falarmos vários dias aqui. A pregação do Senhor é tremenda. Todo mundo achou aí? Amém? A palavra do Senhor está aqui na versão que eu vou ler. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Bem? Feche seus olhos, Pai. Quero te agradecer mais uma vez por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, por eu estar aqui nessa noite, poder estar trazendo essa mensagem. Pai querido, obrigado pela tua direção. E agora eu peço, Pai, dou plena liberdade ao Espírito Santo para vir ministrar em nossos corações, falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor reservou para nós. Não fomos nós que escolhemos estar aqui nessa noite, mas o Senhor tinha uma palavra para nós, o Senhor nos trouxe. E agora, Pai, nós somos todos ouvintes, Pai. E agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de dispersão do nosso meio, que a nossa mente, o nosso ouvido fica cativo à Tua palavra, Pai. Fala conosco, fala Espírito Santo, através do Teu servo. Eu te agradeço, Senhor, e nós te ouvimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, né, que nós ministramos domingo passado, quem viu... Quem não ouviu vai ver, eu vou fazer uma retrospectiva muito rápida. Nós falamos algum ponto, o tema de domingo passado era vidas transformadas de glória em glória. E aí, o tema é o mesmo. Deus espera que nossa vida seja transformada, assim como está escrito aqui na palavra. E aí, a gente pregou uma boa parte da mensagem do domingo passado, é o que não é vida transformada. E aí hoje nós vamos falar como é que Deus transforma as nossas vidas. Como é que o Senhor espera que, assim, como é que Ele age. E nessa palavra aqui, nós falamos o que não é vida transformada, né? Tem muitas pessoas que acham que uma mudança exterior, veste uma roupinha agora mais decente, eu estou na igreja, estou na casa de Deus, agora eu sou crente. E não é mudança exterior que vai mostrar que você agora tem uma vida transformada. Não é você se maquiar. Que nem nós explicamos, né? O exterior é fácil você mudar. Você faz uma boa maquiagem, ou então eu já vi filmes aí que a tecnologia permite você fazer máscaras, né? Que você fica idêntico a uma outra pessoa. Você muda totalmente. Então, a mudança superficial é uma coisa, mas por que a mudança exterior não funciona? Porque por dentro você continua sendo você. A pessoa pode usar uma máscara do presidente dos Estados Unidos lá, do Donald Trump, e ele vai continuar sendo ele, do mesmo jeito. Não é porque ele está com a máscara, aquele topete, parece o Trump, mas ele não é. Ele é aquela pessoa, continua sendo ele. Então, o que é que muda? É o interior que muda. E aí nós falamos o seguinte, né? A mudança que Deus provoca em nós, ela muda pela metabolização. O que é isso? Quando você, eu até expliquei, né? Quando você come alguma coisa, aquilo ali transforma você. Porque ela vai, se você transformar aquilo lá em energia, em sangue ou proteína, você vai ser uma outra pessoa. Mais corada, mais alegre, com mais, né? Ontem eu até brinquei com a minha esposa. Ontem nós estávamos em Sorocaba e minha esposa, ela não estava bem, ela não almoçou e nem jantou. Aí eu falei para ela assim, né?
ela estava, sabe quando a pessoa vai ficando fraquinha, não tem força nem muita para falar? Aí ela resolveu tomar uma sobremesa lá, e aí a energia voltou, né? Ela começou a falar mais alto e tal. Eu falei, olha só, como que o alimento é que muda a pessoa. Se você não tiver sem comer, você é uma pessoa. O meu filho, o Rodrigo, se passar da hora de comer, ele é outra pessoa. O pastor Rodrigo, ele fica nervoso, fica incomodado, né? Irritado, né? Mas assim, só dá comida para ele. Um bom prato de açaí, né, pastor Rodrigo? E já fica outra pessoa. Então, quando nós nos alimentamos de Cristo, aí sim. Né? Então, o que nós falamos assim? Jesus, ele fala o seguinte, em João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, aí, essa é a metabolização que nós precisamos, o metabolismo que precisa acontecer. Quando nós comemos da palavra, nos alimentamos de Deus, né? Aquilo ali, Jesus passa a fazer parte do seu sangue, né? Do seu corpo. Então, por isso, a palavra já diz assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por quê? Está circulando no seu corpo, não é só exterior. Então, participar do culto, ler a palavra, orar, buscar a presença de Deus, é nos alimentar de Jesus, né? Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Uma outra coisa que nós falamos que não é vida transformada, foi a pessoa reprimir a sua, né? Uma pessoa fala assim, não, eu vou me reprimir para eu não ter más condutas. Tá certo? É uma boa dica, que quem ainda não se reprimiu, se reprima. Né? Tinha até uma música dos Menudos que falava, não se reprima, né? Lembra? Quem mais antigo? Não se reprima, né? Isso aí é uma coisa errada, tem que se reprimir mesmo. Mas o ímpio também não se reprime, não é verdade? Toda pessoa da sociedade de boa índole, ele se reprime. Aquela pessoa que não se reprime, ela faz coisas ruins. Então não precisa ser cristão. Olha, agora eu estou me reprimindo, agora eu sou cristão, para aí. Essa é uma obrigação de todo bom cidadão, boa cidadã, né? Se reprimir, para não ter más condutas. Então isso aí não é vida transformada, porque agora eu estou me reprimindo, agora eu não vou defraudar, agora... Não, peraí, calma. Isso aí não é mais do que obrigação, né? Até aí você não é uma vida transformada. Aí nós falamos o seguinte, olha, eu estou controlando, agora eu tenho domínio próprio, né? O que é o domínio próprio? Você não se conter. Mas, quando Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que é a palavra de Deus, é quando a gente falou o seguinte, certas coisas que não é pecado. Você, por exemplo, não é pecado, eu citei aqui o exemplo bem comum na igreja católica, que é não comer carne na sexta-feira santa, né? Na sexta-feira da paixão. Então, mas não é pecado. Não está escrito nada, é doutrina. O fato de você falar, não, nada me impede de comer carne, você não está pecando. Mas se tiver uma pessoa que segue aquela crença na sua casa, ou você está na casa dela, você fala, não, eu vou comer um churrasco aqui, você está afrontando ela, não é verdade? Você está escandalizando. Então não deve. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se reprimir disto, né? É num nível maior, não é? Na boa conduta. E uma outra parte que eu falei que não é vida transformada, né? É quando nós falamos o seguinte, nós somos, aliás, um outro entendimento, que nós somos cooperadores de Deus. Como é que você coopera com Deus? Você acha que Deus precisa de você para fazer a sua obra? Lógico que não. Deus poderia dar ordem aos seus anjos, né? Deus poderia, num simples pensamento, já mudar toda a terra, todas as coisas, porque Ele é poderoso para todas as coisas. Mas a gente coopera com Deus quando nós nos alimentamos da palavra.
Deus já disse lá em Efésios que todas as bênçãos já foram dadas para nós, está na região celestial em Cristo. Mas se você não cooperar para se colocar na posição da bênção, você não vai receber a bênção. Então nós somos cooperadores de Deus quando nós propagamos a palavra de Deus, quando tudo aquilo que foi falado até agora aqui na ministração, naquilo que a Carol trouxe aqui, olha, temos que levar a palavra para essas famílias que estão aí fora, né? Nós somos cooperadores de Deus, deixar Deus agir na sua vida. Ser uma família que seja sal da terra, luz do mundo. Isso aí nós somos cooperadores de Deus. Agora, ter fé. Nós somos cooperadores de Deus. Primeiro é o seguinte, a tua fé, a minha fé, é dom de Deus. Mas a fé já está dada. Mas ela só vem se nós ouvirmos a palavra. Uma pessoa que tem o dom da fé, mas se ele não praticar, a fé fica desse tamanhozinho, né? Por isso que Jesus fala, se a sua fé for do tamanho, né? Pequenininha, né? Ainda assim, se você disser ao monte, lança-te ao mar, aquilo vai acontecer. Então, a fé é uma questão de exercitar a fé. E a fé, aí sim, nós somos cooperadores de Deus quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós cremos na nossa salvação, na vontade de Deus que é perfeita. Isso aí é a fé, mas a fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, você não coopera com Deus, não é verdade? Então nós somos cooperadores de Deus. Bom, aí a ministração da palavra, que assim, quando nós não temos fé, quando nós não lemos a palavra, em tese, nós estamos rejeitando a obra de Deus. Nós estamos falando, Senhor, não me interessa, né? Igual aquelas pessoas que ligam para você, olha, eu sou aqui, estou ligando para falar se você quer comprar um seguro, aí você fala, desculpa, mas não me interessa, né? Eu todo dia ligo um monte de gente, né? Dia de sábado, domingo na sua casa, que coisa chata, né? Esses telemarketing, né? E quem trabalha lá arrumou um emprego, mas é um emprego chato, né? Ligar para as pessoas de sábado, domingo. O que você fala? Desculpa, com toda educação, né? Mas não me interessa. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos falando para Deus, não interessa, né? Deixa as suas bênçãos para lá, leva para outra pessoa. E nós não estamos cooperando com Deus. Mas a mensagem de hoje, ela completa da seguinte forma. Como é que nós somos transformados? Voltamos para a mensagem, para o verso 18. Com o rosto desvendado, a palavra diz aqui, com o rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, nós somos assim, primeira coisa, o rosto desvendado. Quando a palavra fala desvendado, é tirar o véu. E quando a gente fala desvendar, é tirar o véu que está sobre o rosto. E quando nós falamos em véu, a Bíblia cita 2 véus. O primeiro véu que eu quero, mais assim, que a gente conhece aqui, é o véu que foi rasgado de cima e embaixo, né, que separava o santo do santo, né, o lugar santo do santo do santo. Aquele véu que foi rasgado quando Jesus padeceu naquela cruz, né, o véu se rasgou e, a partir de então, nós temos acesso direto a Deus. Amém? Esse é o primeiro véu. Mas a palavra que nós vamos falar aqui hoje está também na segunda carta a Coríntios 3, no verso 13, diz assim: e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Então, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. É uma outra versão. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? A palavra de Deus fala o quê? Que a transformação do cristão se dá em tirando o véu, que é aquele mesmo véu que cita aqui Moisés. Nós vamos contemplar
Jesus. Então, nós vamos contemplar Ele como um espelho, né? Vamos contemplar a glória do Senhor. Isto é a mensagem que completa a primeira parte. Então, nós temos muito que falar disso. Então, primeiramente, antes da gente entrar aqui na questão do véu, que nós vamos explorar essa parte aqui, dos 2 véus, eu queria falar o seguinte: nessa transformação que nós estamos tendo, que a família precisa ter, para que Deus possa usar a igreja de Cristo, para a igreja avançar e fazer a diferença que Deus sonhou, né? Que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que tomar posição firme na defesa das famílias, amém? Vocês viram o que está acontecendo nos últimos dias, os ataques às famílias. Eu tenho circulado alguns vídeos que eu acho que tem muito lixo rodando por aí. A gente tem que tomar cuidado com o que você passa para frente, tá bem? Não passe tudo que você receba, pelo amor de Deus. Eu vou pedir pelo amor de Deus, porque a gente tem um grupo da igreja que a gente quer edificar aquilo que edifica, mas tem tanto lixo que estão vindo, você tem que separar e mandar aquilo que edifica. E nós estamos vendo aí, por exemplo, um ataque muito grande para as famílias. Não foi por acaso que há 2 meses atrás que o Senhor trouxe uma mensagem aqui para nós, que nós somos povo, famílias de Noé, né? Povo escolhido para levantar a bandeira da família. E aí, nós estamos visto aqui, nesses últimos dias, um foco muito grande do governo, da mídia, da imprensa, de uma certa forma, apoiando ações para destruir a família. A questão, por exemplo, da ideologia de gênero, né? Que é uma coisa assim tão terrível. Tem vários filminhos aí rodando aí que é para a gente ficar esperto. A destruição das famílias pelo incentivo à pornografia, né? Você liga a televisão, o incentivo ao adultério. As pessoas que ainda veem novelas, espero que não tenha pessoas aqui que vejam novela, mas se estão vendo novela, pelo amor de Deus, novelas que você vê lá, em que você está torcendo para que a pessoa fique com a mulher do outro. É adultério. Você está apoiando o adultério, né? É destruição da família. Então, se você quer ver televisão, você pode ver televisão, mas veja os programas de educação, informativo, que vale a pena. Porque depois você não pode reclamar se o seu filho estiver assistindo, né, 2 mulheres se beijando na televisão, homens se beijando, porque é isso que está trazendo, né, a televisão. Não sou contra ver televisão. E eu, particularmente, gosto de assistir, preciso assistir televisão, porque eu preciso de noticiário, saber o que está acontecendo, mesmo que seja coisas que nem esses ataques à família, a gente precisa saber. E a televisão é um canal. Mas se você você tem filhos que estão lá assistindo, como é que você vai explicar se o filho perguntar, mulher beijando mulher? Homem, né? Homem. É isso que a televisão está vendendo. Aí você vê aquelas peças teatrais de arte sexual, né, do nu artístico. Agora é arte. Pelo amor de Deus, né? Você vê a mãe com a filha tocando numa homem nu. E aí, olha, você não pode proibir porque isso é arte. Ainda bem que a Secretaria da Cultura aqui em São Paulo estabeleceu, tá bom, quer fazer a peça, pode deixar, mas não entra menores de 18 anos. Tá bom, então eu acho que aí tem uma regra. Se o pai quer levar o filho, tudo bem, mas assim, é um absurdo o que está acontecendo. Então, aí eu circulei um vídeo do pastor Marcos Feliciano falando sobre o ataque da questão da homofobia. É muito forte, né, o que está acontecendo, e nós temos que dar um basta, falar não para essas coisas que estão vindo para destruir a família. Então, nisso, eu quero ler aqui para vocês Romanos 12:2, que foi inclusive a pregação de ontem em Sorocaba. Romanos 12:2, a Bíblia fala o seguinte: e não vos conformeis com esse século,
Não vos conformei com este século. Precisa falar mais claro do que isso? Você não pode aceitar que o que está acontecendo lá fora seja uma coisa normal, né? Que as pessoas queiram praticar, assim, dar liberdade total para as crianças já desde pequeno, ter contato com um homem adulto, que leva a pornografia, que leva a pedofilia, é um passo para poder desencaminhar a criança que não tem ainda idade, né, para isso. Mas paciência, mas eu não me conformo. A palavra diz assim, ó, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século. Ponto. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Não é aí com o pensamento das pessoas liberais, né? Olha, isso aí, você está sendo retrógrado, né? Você está uma pessoa quadrada, antiquada. Não, eu quero a minha família criando homem e mulher. E não trazendo, por exemplo, hoje está rodando um videozinho que, assim, os países que adotaram essa questão da ideologia de gênero, as crianças estão muito perdidas, né? Então, olha, a criança precisa escolher. O que você quer que a criança faça, né? A criança quer que você ensine ela, menina é menina, menino é menino, né? E dá a orientação segundo a palavra de Deus. Não existe, tem muita ciência nisso aí, para provar que essa questão da ideologia de gênero é uma furada. Mas então, a palavra de Deus diz assim, ó, não vos conformeis com esse século. Eu não admito, né? Na minha casa, eu posso assistir um programa, mas se eu vejo que tem coisa lá que traz assim a questão de pornografia, eu já mudo de canal, porque a opção de assistir é sua. Você não é obrigado a assistir, não é verdade? O controle está lá. Então, por que nós temos que mudar o nosso pensamento? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não transformar a sua mente, se você deixar seguir o que o mundo está nos ensinando, você não vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai conhecer uma situação de destruição, que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é construir a família e não destruir a família. Amém? Então, nós temos que dar um basta nessa questão de deixar a televisão influenciar a nossa casa. Você pode assistir televisão? Pode. Mas se você está vendo um programa que está levando para um descaminho, você muda de canal. Bom, voltamos nós aqui para a proposta da palavra. A palavra diz que para nós termos a vida transformada, nós temos que fazer o que já foi ministrado aqui no louvor. Contemplar a Cristo com o rosto desvendado. Olha só, eu quero ver, te quero ver, Senhor, né? E a palavra está vindo exatamente para isso. É quando a gente contempla Cristo que nós temos a vida transformada. Mas eu queria dizer para vocês que esses dois véus que nós citamos aqui, o véu de Moisés, que fala aqui, Paulo está no momento em que ele está falando numa época em que os judeus tinham a lei para cumprir. A lei levava a pessoa a ter uma situação em que tinha pouca chance dele ser salvo, nenhuma. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então, quando fala o seguinte, tirar o véu, que nós estamos falando aqui em 2 Coríntios 3,13, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Primeiramente, quando você ouvir falar Moisés, entenda-se a lei. No livro, a Bíblia, quando nós lemos aqui a Bíblia, o Velho Testamento, ela tem duas partes, né? O Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento, o que nós chamamos aqui, nós fazemos a seguinte divisão. Os 5 livros é o Pentateuco, os 5 livros da lei, que os judeus conhecem como os livros da lei. Então, quando fala de Moisés, nós estamos falando da lei. E aí o livro, a Bíblia, nós dividimos ela no Pentateuco, no livro histórico, poético, e os profetas maiores e os profetas menores.
os judeus, eles dividem em 2 livros e 2 partes. A lei, né, que é Moisés, é a lei que trouxe os 5 livros, e os profetas. E quando os judeus falam em profeta, para ele só tem o profeta maior, chamado Elias. Para nós, o profeta maior é aquele que escreveu mais. Talvez Isaías seja um dos que escreveram mais. Então, o profeta maior. Mas lá, para os judeus, Isaías não é o maior. O maior é Elias, que nem tem um livro de Elias, né, que vocês conhecem bem a palavra. Mas Elias nem morreu. Ele foi arrebatado. Por isso, para os judeus, ele é o maior dos profetas. Então, quando você fala... só para vocês entenderem essa palavra que está aqui, que nós vamos ver, ela fala o seguinte, contemplando, nós estamos vendo aqui a 2,13, não somos como Moisés que punha o véu sobre a face. Nós estamos falando o quê? Moisés está coberto pela lei. Quando fala Moisés, as pessoas estão cobertas com o véu da lei, porque Moisés representa a lei. A lei são os 10 mandamentos. Amém? A lei, nós estamos falando dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Quando eu falo da lei, nós estamos falando de uma coisa que era a forma com que Deus se relacionava com o seu povo antes da vinda de Jesus. Os 10 mandamentos. Mas como via-se que as pessoas não conseguiam, a palavra diz que nós vivemos num lamaçal de pecados, e o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Nisto, nós vamos ver o quê? Que o homem não conseguia cumprir a lei. Então, Deus mandou Jesus. Amém? Isso aí todo mundo sabe. Então, vamos lá. Antes de Jesus tinha a lei, os 10 mandamentos. As pessoas não conseguiam cumprir a lei. Aí Deus, como é um Deus bondoso e misericordioso, ele falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira, falou, vou mandar Jesus para cumprir a lei, porque nenhum deles vão se salvar. Essa é aquilo que nós pregamos todos os dias, João 3,16. E aí, as pessoas, os judeus, viviam olhando para a lei, os mandamentos. Aí, o Evangelho vem falar o seguinte, a lei já passou, agora é Jesus que vocês têm que olhar. Esse é o drama todo da ministração dessa palavra, que Paulo está falando para o povo lá de Coríntios, e onde tem muitos judeus, embora Paulo estava falando para os ímpios, mas as pessoas estavam olhando ainda a lei. Então, Jesus veio para cumprir a lei, mas através do Evangelho de Jesus que nos prega o amor, diferente daquilo que está no livro da lei. Então, o que nós estamos falando? Paulo fala para contemplar a Cristo, tem que tirar o véu da lei. Tem que tirar aquele entendimento que é a lei. E começar a olhar para Cristo, aquilo que Cristo tem pregado. Aquilo que Cristo pregou na cruz. Então, o que nós estamos falando? Para vocês entenderem bem. Entender bem. Os 10 mandamentos é mérito próprio. Se cumprir a lei, você está perdoado. Se você não cumprir a lei, vem o castigo, vem tudo de ruim, porque você não cumpriu a lei. Então, o que está falando aqui? A lei é pelo seu esforço. Se você for uma pessoa esforçada, você conseguir cumprir tudo aquela tarefa, você cumpriu a lei, então você vai ser abençoado. Se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. Essa é a lei. Mas não está certo? Era assim antes de Jesus. Mas não está certo? Era a lei. Vamos falar aqui, eu já preguei isso aqui, mas só para lembrar. Se você trabalha o mês inteiro, melhor, não precisa ser o mês inteiro, você é uma pessoa que trabalha por emprego, por dia. Se alguém contratou você e falou assim, olha, eu vou te dar R$200 pelo seu dia de trabalho. E você trabalhou o dia inteiro, chegou no final da tarde, você chega lá no seu patrão, fala, ó, tá aqui, ó, trabalhei o dia inteiro.
tenho direito de receber meus R$200, grana para cá, não é verdade? O que é isso? Mérito, merecimento, né? Justiça própria. Eu tenho direito. O patrão agora tem obrigação, porque ele trabalhou, ele tem obrigação. Isto era a lei. Só que, vamos imaginar que naquele trabalho, para você trabalhar lá, você não conseguiria trabalhar o dia inteiro. Imagina, eu estava ouvindo uma pessoa que veio aqui ajudar a instalar as câmeras aqui, ele estava falando que ele trabalhou num lugar aqui em Guarulhos, numa firma, não lembro o que era, se era fundição. Ele falou o seguinte, que ele, embora ele é desse tamanhozinho aqui, o Jubileu, o nome dele, ele falou assim que ele trabalhava lá na empresa, ele trabalhou 9 anos, mas vinha pessoas enormes assim, né, fartal, tal, para trabalhar, não aguentava trabalhar meio-dia, porque era tão quente, que a pessoa assim, transpirava o dia inteiro, derretia. E a pessoa chegava ao meio-dia, falou, tchau, estou indo. Não dá. Então imagina que a lei era esse trabalho tão terrível, que a pessoa não conseguiu trabalhar. Não trabalhou, não recebe. Então nisso aí, a pessoa não come, morre. Aí Deus, na sua bondade, mandou Jesus. Aí Jesus é o tempo da graça. Você não consegue, mas eu vou fazer para você. Olha que bênção, né? Você não trabalhou, mas eu vou te dar o dinheiro mesmo assim. É favor imerecido. Então, o que nós estamos falando? Que se for cumprir a lei, né? Paulo está falando o seguinte, nós temos que olhar para Jesus e não mais para a lei. Porque nós não conseguimos cumprir tudo aquilo. Mas Jesus vem e olha com os seus olhos de misericórdia para nós e nos ajuda. Fala, deixa que eu faço para você. Deixa que eu te ajudo você não pecar. Você não vai conseguir ficar sem pecar. Mas olha para mim. Olha para mim que eu vou fazer no seu lugar. E é isso que é o que Paulo está vindo aqui ensinar aos coríntios, né? Com o rosto desvendado, tirando o véu da lei, que agora a lei já ficou para trás, olhando para Cristo como por espelho, nós vamos ver a glória do Senhor e vamos ser transformados nele de glória em glória. Né? A passagem, a Bíblia, o que nós vamos pregar aqui para vocês, né, até o final da mensagem, é para vocês entenderem isso. Não tem mais agora mérito próprio, justiça própria. Quando você estiver falando o seguinte, Senhor, eu mereço, eu trabalhei, eu orei, eu jejuei, e agora o Senhor tem que me dar, o que é isso? Mérito próprio, justiça própria, você está no tempo da lei. Quando você chegar igual aquele fariseu, isso aí é aquela oração do publicano. Lembra do publicano que estava orando e Jesus falou, olha lá o publicano orando. Senhor, eu não sou como aquele pobre, o fariseu falando, aquele publicano lá, que o publicano orava, Senhor, não tenho nem coragem de olhar para o Senhor, porque eu sou uma pessoa tão ruim, tão limitada, tão imprestável, mas tem de misericórdia. Enquanto o publicano falava assim, o fariseu falava assim, eu não sou como aquele publicano, eu dou o dízimo do hortelã, eu faço isso, eu venho jejuar, eu oro, eu sou tão bom, né, que o senhor deve ter até orgulho de ter eu aqui na tua casa. Então, a pessoa que fala o seguinte, eu mereço, ela está debaixo da lei. A pessoa que fala o seguinte, eu tenho porque eu fiz, ela está debaixo da lei. Eu tenho porque eu construí, está debaixo da lei. Agora, quando você está debaixo da graça, fala assim, ó, eu não merecia, mas Cristo agiu em meu favor e me capacitou. Aí você está debaixo da graça. Amém? Quando eu falo o seguinte, eu não merecia ter a família que eu tenho, mas Deus me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos, me deu netos, é graça do Senhor. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Nada. É graça. Então, primeira coisa para você ser transformado, tirar o véu da lei, tá? Que é Moisés, o véu de Moisés, está falando viver debaixo da lei, e contemplar a Cristo. E aprender, olhando para Cristo,
Como é que Deus espera que a gente, já que nós não conseguimos cumprir a lei, Ele mandou Jesus. Então, não é vergonha você falar assim: Senhor, eu não consigo vencer essa empreitada, mas vem em meu socorro, me ajuda, me capacita. E aí, quando você conseguir, você fala assim: eu sou bom, eu consegui, eu fiz. Errado. Foi o Senhor que me capacitou. Foi Ele que fez. Ele que me deu sabedoria. Ele que me deu a ideia. O Espírito Santo que me guiou. Aí sim. Amém? Isso é viver debaixo da graça. É isso que a vida transformada é isso. Se você é uma pessoa que fala: eu sou isso ou aquilo porque eu estudei, porque eu consigo, porque eu faço, você está debaixo da lei. Então quem está debaixo da lei tem que cumprir a lei. Porque já que você escolheu a lei, você tem que cumprir a lei. Alguém consegue cumprir a lei? Não. Então, pancada no lombo. Porque a hora que você não recebe, você não dá conta, é reiada em você. Agora, quando você fala assim: Senhor, misericórdia, eu não consigo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Eu preciso que o Senhor me guia. Ou eu preciso que o Senhor me explique como é que eu vou chegar lá. Aí Deus vem em nosso favor, porque você está olhando para Cristo. Então isso aí, contemplando a Jesus, tirando o véu da lei, contemplando a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Está entendendo? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Então a primeira coisa, nós não somos abençoados porque nós somos bons, porque Deus teve misericórdia, né? A graça dele nos alcançou. Porque uma coisa, né, uma coisa ruim da lei: as pessoas que vivem debaixo da lei sofrem pra caramba. Por quê? Existe uma coisa ruim na lei, que é a introspecção. O mundo ensina você a olhar para si mesmo. Olha quem você é. Olha como é que você está. Olha se você merece mais, você merece menos. Olha quem você é. Então, quando nós olhamos para nós, para ver quem nós somos, nós vimos e comparamos com Deus, nós vimos quão miserável nós somos. E aí você sofre. Tem pessoas que não vêm à igreja, irmãos, porque eles estão debaixo da lei. Tem pessoas que não vêm na igreja. Nós já tivemos a experiência no outro prédio, uma pessoa que é um ex-presidiário, eu creio que ele ainda é ex-presidiário, e ele falou assim: eu fui condenado, cometi o crime número tal, que eu nem sei, nem fiz questão de traduzir qual o crime dele, mas eu cumpri. Eu sou um ex-presidiário e tal. Eu falei assim: vem, nós vamos orar por você. Não, eu não posso nem pensar em chegar perto do púlpito. Por quê? Porque ele, olhando para ele, e sabendo que aqui, né, nós temos aqui a presença de Deus, ele falou assim: não sou digno. Quantas pessoas falam assim: não, desculpa, né? Várias pessoas, né, falam assim: eu não posso subir no púlpito, porque ele acha que Deus vai fulminar ele, porque ele é tão tranqueira, vamos falar assim, na cabeça dele, olhando, comparando com Deus, que ele fala assim: quem sou eu para poder entrar numa igreja onde tem a presença de Deus? Irmãos, essa introspecção é o que o mundo nos leva a olhar para nós. Olha para você. Olha para você. E quando nós olhamos nisso, nós vimos o quão ruim nós somos. Mas quando a gente tira o véu, quando a gente não tira o véu, a gente inverte o padrão bíblico. Porque o padrão bíblico é olhar, contemplar o Senhor, e não é contemplar você. E quando nós contemplamos o Senhor, nós vamos ver que o Senhor nos transmite para nós, né, como espelho, a sua imagem em nós. Então nós vamos ver que nós somos capazes, não por nós, mas porque Cristo é capaz. Então, contempla, o mundo fala o seguinte, né? Se eu me conhecer, serei curado. Aliás, até algumas igrejas têm trazido isso. Conheça, vai fazer uma regressão, né? Fazer uma cura interior, porque se você descobrir o problema que você teve lá na infância, você vai ser curado. Isso tem lógica, né? A pessoa fala: é verdade. É uma pessoa traumatizada, a psicologia funciona.
Porque se a pessoa descobrir por que lá na infância ele foi, né, de repente, né, era uma situação, a pessoa foi lá fazer uma sessão de psicologia e ela fez regressão. E ela se lembrou que quando ele tinha 7 anos, ele ia passando numa rua e ele viu lá um menino com tênis novo, né? No meu tempo, tinha o Conga e a Alpargatas. Quem conhece isso aí? Alguém aqui? Antônio? Lembra desse, Antônio? Da Alpargatas? Tinha o Conga, era o tênis de hoje, né? O tênis, o Conga. Mas tinha o Alpargata. O Alpargata era de pano e a sola era de corda. Então, as pessoas com menos recursos, no meu caso aqui, a família pobre, a gente, quando tinha um Alpargatas, tinha que dar graças a Deus, porque a maioria das vezes era pé no chão. E ainda, graças a Deus, né, que o pé já estava com a sola dura, aguentava a terra quente, a geada, né? Mas aquele menino viu que ele tinha um chinelo, daquele chinelo que tinha que pôr o prego para poder parar a correia, e os amiguinhos dele com Conga. E ele ficou tão humilhado que todo mundo começou a dar risada, que quando ele andava assim, saía fogo do asfalto, né? Que o prego passava assim no cimento, e saía fogo, né? E o pessoal começou... Aí ele fez uma promessa: custe o que custar, um dia ainda eu vou ter tudo que eu quiser. E aí, ele começou a querer pegar um tênis do menino, começou a querer pegar a bicicleta do outro menino, e hoje é o maior ladrão, né? Assaltante. Aí, tem lógica, descobriu o trauma dele do passado. Tá, resolveu esse problema. Resolveu a vida dele? Não. Então, a lógica tem. Mas quando você fala, e a graça? A graça fala o seguinte: você não precisa fazer regressão anterior, coisa nenhuma. Porque aquilo lá no máximo vai explicar uma situação que você teve no passado, mas não vai mudar a pessoa que você é. Para você mudar, para ter vida transformada, olha para Cristo. Olha para Cristo. Veja Cristo. Aí a pessoa fala, mas não tem lógica. Mas é isso mesmo, as coisas de Deus não têm lógica. As coisas de Deus é para mostrar o poder de Deus, né? Ele faz, né? Ele deixa os sábios, as pessoas, os cientistas, não conseguem entender que às vezes uma pessoa sem estudo nenhum tem uma ideia maravilhosa, né? É para envergonhar aquelas pessoas que se acham sábias. Então, Deus não tem lógica, Ele age em nosso favor, não porque você mereceu, porque você estudou, porque você foi capaz, porque Ele simplesmente quis, né? Então, nisto é o padrão. Quando nós andamos no padrão de Deus, nós andamos pela bondade, pelo amor de Deus, pela graça e pela sua misericórdia. Não precisamos assim ficar assim buscando a lógica das coisas. Então, eu queria contar uma historinha para vocês. Um homem de Deus e um mendigo. Diz que tinha um homem de Deus, né? Poderia ser um pastor, um obreiro. E ele estava lá na sua casa e a esposa dele falou o seguinte: ô marido, eu vou lá no mercado fazer uma compra porque a gente não tem nada aqui em casa, a despensa está vazia. Vou lá comprar algumas coisas aqui para casa. Tá bom, pode ir, mulher. Eu vou pegar a sua carteira. Pode levar, eu não vou precisar. Aí o homem deu autoridade para a mulher pegar a carteira dele e foi para o mercado fazer compra. E quando a mulher já havia saído há algum tempo, tocou lá, bateu na porta, tocou a campainha, era um mendigo pedindo: o senhor tem alguma coisa para me dar? Aí aquele homem de Deus falou assim: peraí, vou procurar alguma coisa para você. Foi lá na despensa, não achou nada, porque estava sem nada. A mulher tinha ido fazer compra. Procurou na cozinha, não tinha nada, não tinha uma comida, não tinha um pão, não tinha um saco de feijão, não tinha nada. Ele falou: tá bom, eu vou dar dinheiro. Foi lá pegar a carteira, a mulher tinha levado a carteira. Falou: não é possível, mas eu vou arrumar alguma coisa para esse mendigo. E ele foi lá e passando assim pelo quarto, ele viu lá na gaveta da esposa, a gaveta aberta, tinha uma caixinha de joias. Ele abriu a caixinha, tinha um anel de brilhante lá,
muito bonito. Ele falou, tá, vou dar esse anel para o mendigo. E pegou aquele anel, falou, olha, eu não consegui comida, mas isso aqui deve ter algum valor. Toma aqui para você, você vai fazer dinheiro com ele. Tá bom. O mendigo saiu, agradeceu. Aí logo mais chega a esposa. A esposa fala assim, o que é que a minha caixinha de joia está mexida ali, né? Ela foi lá olhar, cadê o meu anel? Aí ele falou assim, ele contou a história, falou assim, chegou o mendigo aqui, não tinha nada para dar para ele, né? E eu procurei, acabei achando o seu anel e dei para ele. Meu Deus do céu! Aquele anel era a herança da minha família. Aquele anel vale milhões. E aquele homem vai trocar aquele anel por um prato de comida. Meu Deus, ele se assustou, falou assim, não podemos deixar isso acontecer. E saiu correndo, procurando mendigo, né? E procura numa rua, procura na outra, procura na outra, procura na outra. Aí achou o mendigo. E quando ele acha o mendigo, ele falou assim, senhor, aquele anel que eu te dei, está com você aí? Aí o mendigo procurou na bolsa lá, está aqui. Ufa, ainda bem. Esse anel vale milhões. Pelo amor de Deus, não vai me trocar ele só por um prato de comida. E acabou a história. Esse é Deus. Você achava que ia fazer o quê? Dá esse anel de volta. Deus é o bondoso, é misericordioso, é contra toda a nossa lógica. E Ele não importa a bênção que Ele vai dar para nós, quantos pratos de comida nós vamos ter. João 17,3, a palavra diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Amém? Então, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Quando nós conhecermos a Jesus, conhecemos a Deus e conhecemos a Jesus, a nossa vida vai mudar. Nós vamos conhecendo de glória em glória, quando nós vamos conhecendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que Deus é que mesmo que a gente pise na bola com Ele, Ele ainda renova a sua confiança em nós. A aliança dele, Ele não quebra porque nós quebramos a nossa. Vamos agora para a segunda parte da pregação, que fala do Monte da Transfiguração. Você vê que foi ministrado aqui sobre a transfiguração de Jesus, né? Está alinhado com a palavra aqui. Mateus 17, para nós ir para a parte complementar da mensagem. Mateus 17, de 1 a 4, a Bíblia fala aqui o seguinte. Todo mundo achou aí Mateus 17? Seis dias depois, fala da transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e o levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante dele Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa cobriu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou, tocando, disse, levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles já não viram mais ninguém senão a Jesus. Irmãos, aqui uma parte para nós entendermos aqui a questão dos judeus. Por que que é tão difícil para eles aceitar a palavra? Jesus, ele estava ali no Monte da Transfiguração. Quando Pedro viu que estava ali Elias e Moisés junto com Jesus, ele ficou tremendamente ficcionado ali. Falou assim, olha só, vou ter o privilégio de falar com Moisés, porque Pedro ainda tinha
que Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, sendo os maiorais. Então, os judeus, quando você fala de Deus, para ele, os maiorais é Moisés, que trouxe a lei, e Elias, que representa os profetas. Aí, Pedro falou o quê? Jesus, se quiser, a gente faz uma tenda para vocês três, né? Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. O que Pedro estava falando? Vamos curtir a presença deles aqui, vamos ficar batendo um papo, né? Porque estava adorando a Moisés e a Elias. Aí, o que acontece? Deus falou assim, para com isso. Depois que Jesus veio, esses caras que vocês acham que são os maiorais, não são mais nada. Agora é a Jesus. E falou o seguinte, uma voz, apareceu o Shekinah de Deus, né? Uma nuvem cobriu o lugar, e uma voz falou assim, este, mostrando para Jesus, é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, quer mais do que isso? Falou assim, olha, esquece a lei, esquece os profetas, porque agora a lei já passou. O que vale é a graça. O que vale é o que Jesus está dizendo para vocês. Então contemple a Jesus, a ele ouvi. E aí, como é que termina aqui no verso 8? Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão a Jesus. Amém? E você acha que Pedro aprendeu a lição? Descendo do morro, depois de descer daquele monte, a palavra diz que logo depois encontraram um cobrador de impostos. Né? Se continuando a leitura, o cobrador de impostos chegou assim para Pedro e falou assim, o seu mestre não paga o imposto religioso? Porque na época, para usar o templo, tinha que pagar o imposto religioso. E eram 2 dracmas. 2 dracmas representava cada dracma um dia de salário mínimo. Era assim o imposto para poder frequentar o templo. E aí, Pedro falou, paga sim. Pisou na bola. Ele quis honrar Jesus, falar que Jesus era uma pessoa certinha, que pagava, né? Mas Jesus puxou a orelha dele. Quando ele chega para Jesus, Jesus fala o seguinte, Pedro, o rei, quando cobra os impostos pela sua terra, ele cobra os impostos dos filhos ou dos estrangeiros? Dos filhos não, né? Só dos estrangeiros, não é assim? Você tem lá uma loja, né? Ou, sei lá, você vai cobrar do seu filho? Não, só dos clientes, não é verdade? Os filhos não. Então Jesus falou o seguinte, então o rei, quando cobra os impostos da sua terra, ele cobra dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro falou assim, é lógico que é só dos estrangeiros. Então, Pedro, ele não falou isso. Então, eu não sou filho do pai, o templo não é meu? Por que eu tinha que pagar imposto? Você tinha que ter falado não, porque ele tinha acabado de ser apresentado por Deus, este é meu filho. Deus tinha falado para ele, este é meu filho. Então quem é que tem que pagar o imposto pelo templo? Tudo, menos ele, que é o filho do Pai, do Deus vivo, né? Ele era o Todo-Poderoso. Mas Jesus falou assim, olha, tá bom, você entendeu, né? A mensagem. Eu não deveria pagar esse imposto. Mas como você falou que eu pago, para não escandalizar, vai lá e vai com o anzol lá no mar, lança o anzol, o peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter 2 dracmas. Vai ter 2 dracmas, não, 2 dracmas, vai ter um stater que vale por 4 dracmas, que era para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Entenderam? Pedro pisou na bola, porque Pedro não reconheceu que tinha acabado de ouvir que ele era o Filho de Deus. E quando vieram cobrar o imposto, falou, não, paga sim, né? Então, porque nós temos que entender que Deus está se apresentando, Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, e o próprio Pedro não aprendeu a lição depois de ter tido a oportunidade de ter ele diante dele. Então, o que nós estamos falando aqui? No tempo da lei,
você tem que fazer por merecer, né? Vocês aprenderam isso aqui, né? É mérito próprio. No tempo da graça, nós recebemos não porque merecemos, mas porque Cristo agiu de favor conosco. Cristo fez por nós. Qual que é a única coisa que você tem que fazer? Agradecer, amém? Quando Deus faz alguma coisa por nós, a única coisa que a nossa parte é dar glórias a Deus. Então, nisto, nós vamos vendo como é que Deus trabalha. E o que Deus espera da gente? Que a gente agradeça a Ele, que nós nos arrependemos daquilo que nós fazíamos antes, quando nós não tínhamos esse entendimento. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é ser cooperadores de Deus para que Deus possa nos abençoar. E aí, uma das coisas que vai fazer com que a nossa vida seja transformada chama-se arrependimento. Então, a palavra transformação, a vida transformada, né? O arrependimento está ligado àquela passagem em Romanos 12:2, porque fala o seguinte: e não conformeis com esse século, mas antes seja transformado pela renovação da vossa mente. Arrependimento. No grego, a palavra arrependimento, não estou querendo, só essa parte aqui técnica para vocês entenderem o significado da mensagem. A palavra arrependimento em grego, que é metanoia. Em duas palavras, meta quer dizer transformação. Meta é transformar. Nous vem de mente. Então, metanoia, meta vem assim, de metamorfose, transformação, né, da forma. Metanoia, arrependimento, é transformação do seu pensamento. Quando nós temos um pensamento, a nossa vida, para poder entender como é que funciona a graça, nós temos que transformar a nossa forma de ver as coisas. Começar a ser grato, não achar que você tem mérito, mas que Deus é que deu essa capacidade para nós. E eu queria dizer para vocês, né, uma passagem aqui, que mostra uma vida transformada, que é o que Deus espera de cada um de nós, que é muito conhecida, que é a história de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? Zaqueu era um grande... hoje o pessoal chamaria ele de salafrário, um cobrador de impostos, um corrupto, uma pessoa que extorquia as pessoas. Mas Jesus está vindo. E a palavra diz que Zaqueu tinha uma vontade de ver Jesus. E ele correu e subiu numa árvore. Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. E a palavra diz que Zaqueu correu e subiu numa árvore para poder contemplar Jesus. Olha só. Uma pessoa, né? Uma pessoa, por mais coisas erradas que ele tenha feito, ele sentiu vontade de conhecer Jesus. Ele tinha um desejo de conhecer o Mestre. E no que ele sobe naquela árvore, aquele esforço todo para ver Jesus, Jesus percebeu a intenção dele. E aí Jesus vê ele lá em cima da árvore e fala assim: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Hoje à noite jantarei na sua casa. Olha só o privilégio. Jantar na minha casa, né? Então Zaqueu, feliz da vida, foi lá para sua casa preparar o jantar para Jesus. Então, não bastava, pelo fato dele ter um esforço de ver Jesus, de contemplar Jesus, Jesus falou o seguinte: vou te dar mais do que isso. Eu vou dar o privilégio de você me receber na sua casa para nós jantarmos lá. E a palavra diz que naquele dia, Zaqueu estava tão tocado de olhar para Jesus, só de ver Jesus, e depois receber Jesus na sua casa, que a vida dele foi transformada, irmão. Ao ponto dele falar assim para as pessoas que estavam na casa dele: olha, se eu defraudei alguém aqui, eu vou devolver 4 vezes para vocês. Olha que benção. Irmãos, lembra a música de Zaqueu? Né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Então, Zaqueu
Tinha tudo de dinheiro, tinha recursos, porque ele extorquia, tinha muita grana, mas ele teve um arrependimento. Olha que lindo, uma vida transformada. E a hora que ele transformou, que ele falou o seguinte: o que eu fiz de errado eu vou reparar e vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus falou para ele? Hoje a salvação entrou nessa casa. Irmãos, eu pergunto para você, esses políticos corruptos que tem por aí, se eles tivessem tido entendimento da importância de conhecer Jesus, olhasse para Jesus, ele teria um momento de arrependimento. E como essa vida deles poderia ser transformada? Eu fico imaginando aquele governador do Rio de Janeiro que pegou 73 anos de cadeia. O que ele vai fazer com tanto dinheiro? 73 anos na cadeia. Você viu aquele juiz, o Nicolau, né? Que roubou. E como é que ele terminou na vida dele? Irmãos, existe uma coisa terrível que nós temos que acordar. As pessoas fazem as coisas erradas porque acham que não tem que pagar o pato. A impunidade é que faz com que as pessoas fizeram o que fizeram. E as pessoas ainda pecam porque não sabem que o salário do pecado é a morte. As pessoas fazem coisas erradas porque não entendem a gravidade que estão fazendo. Mas se eu tenho comigo que assim como Zaqueu subiu naquela árvore, só de olhar para Jesus, e Jesus falou assim: hoje estarei na sua casa. E ele recebeu lá, e ele, aquele louvor lá de Zaqueu, falou assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Irmãos, as pessoas que não têm Jesus, ela tem uma vida que se acha que tem recurso, mas é uma vida toda bagunçada. A pessoa não tem paz. Então eu creio que se essas pessoas corruptas que pegaram tanto dinheiro, mas pegaram agora achou que nunca ia ser descoberto, achou que nunca ia ter que pagar pelo que fez, achou que ia ficar impune o resto da vida. Se ele tivesse tido a noção de que ele teria que prestar conta, né, que quem semeia, colhe, eu creio que se ele tivesse tido esse arrependimento lá atrás, assim como Zaqueu, ele teria uma vida transformada lá atrás. Se as pessoas que têm feito tantas coisas erradas tivessem aceitado Jesus lá atrás, o mundo seria muito melhor, não seria? Quantas pessoas prejudicaram tantas pessoas porque cresceram o olho, porque só pensaram em si. Mas quando Zaqueu olha para Jesus, a vida dele se transforma. A alegria de receber Jesus na casa dele foi tão grande que ele se transformou. Quando que uma pessoa que pega dinheiro do outro fala em devolver? Quando o juiz fala assim: olha, se você não devolver, você vai ficar 300 anos aqui. Né? Então, ou seja, a pessoa não faz isso gratuitamente se não houver arrependimento. Para nós fecharmos aqui, eu queria falar para você daquela parábola da ovelha perdida. Né? Muito interessante. Jesus, ele fala o seguinte, né? Vamos lá para Mateus, vamos ver aqui. Acho que não marquei aqui. Fala da ovelha. Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15, irmãos. Jesus conta aqui a parábola da ovelha perdida. E diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhe uma parábola. Qual de vós,
possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa a 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus está pregando aqui sobre a importância do arrependimento. No céu haverá uma festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que nunca precisou se arrepender. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, eu usei essa ilustração ontem em Sorocaba. O que fez essa ovelha para Jesus se referir aqui, que o céu fez festa por ela? A palavra diz que o bom pastor deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma única que se desgarrou. Pensa numa ovelha fujona que de noite, ao invés de ficar quietinha lá junto com as demais, resolveu varar a cerca e dar uma voltinha, né, à noite, no perigo. Então, quando o pastor percebeu que aquela ovelha tinha fugido, saiu atrás dela. Imagina o pastor lá, já querendo dormir, né, querendo descansar para o outro dia. Ei, está faltando uma ovelha. Meu Deus, vamos atrás dessa ovelha. Largou todas as suas coisas e foi, à noite, procurar no meio do mato aquela ovelha. E desce rua, sobe rua, desce estrada no mato lá. E vai, no meio de espinheiro, buraco, acha a ovelha. E a palavra diz que ele coloca ela nos ombros e traz de volta para o aprisco. Quem fez alguma coisa aqui nessa história? Foi a ovelha ou foi o pastor? Foi o pastor, fez tudo. E por que a palavra termina dizendo que, né, no verso 7, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisar de arrependimento. Não é interessante a pergunta? Sabe por quê? O que essa ovelha fez? O que essa ovelha fez? Ela fez uma única coisa. Ela deixou ser encontrada pelo Senhor. Por quê, pastor? Quantas pessoas estão perdidas aí fora que você fala de Jesus para ela, não vem para casa? Fala a verdade. Quantas pessoas você já falou? Essa pessoa já conheceu a palavra, já esteve lá no aprisco e saiu e foi para o perigo. E você, né, o bom pastor foi atrás, você levou a palavra, você falou, volta para a casa de Deus enquanto é tempo. E aquela ovelha não voltou. Mas ela deixou ser encontrada pelo Senhor. Isso é graça. Ela não fez nada a não ser a ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, isso que é o que Deus valoriza. Não importa as coisas erradas que nós temos feito. Não importa, mas quando você olha para o Senhor, o pastor chegou para aquela ovelha e falou assim, volta. E ela foi tocada só de olhar nos olhos do Senhor. E ela se deixou ser encontrada. Por quê? Por que é tão valoroso isso? Porque está assim de pessoas, assim de ovelhas, que mesmo com a palavra de Deus, mesmo com a nossa ida lá fora, levando o evangelho, falando, elas não estão voltando. E como o céu faz festa quando um pecador se arrepende. E o que é esse arrepender? É voltar nos braços do Senhor. Nós temos que entender isso, quanto que vale a pena a gente levar a mensagem do Senhor. As pessoas que tiver contato com o evangelho, você não precisa fazer nada. O Senhor é que faz. O que Jesus fez para Zaqueu? Só olhou para Zaqueu. Zaqueu contemplou o Senhor. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, eu vou na sua casa. Então, se você buscar olhar para o Senhor, que diz a palavra aqui, né? Que a nossa vida é transformada quando nós, tirando
desvendando, tirando o véu da lei, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, quando nós olhamos o que Ele nos ensinou, quando nós olhamos que vale a pena a gente seguir a palavra, nós recebemos Cristo em nós. Você não precisa pensar que você vai fazer muita coisa, não. Basta você contemplar o Senhor. E aí vem a gente estar na presença do Senhor, através das orações, buscar entender que essa passagem aqui, essa palavra é verdadeira. Tem coisas na minha vida, na sua vida, que você fala o seguinte: eu nunca vou conseguir. É verdade, nós nunca vamos conseguir. Mas quando você olha para Cristo, e Cristo olha para nós, Ele fala o seguinte: eu te consigo para você, porque é pela graça, não é pelo seu esforço. Pedro se dizia o tal. Pedro, quando Jesus falou para ele, né? O pessoal estão falando aí, quem eu sou, Pedro? Ele falou assim: olha, uns falam que o senhor é Elias, outros estão falando isso, e você? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No instante seguinte, Jesus estava falando que ele ia ser levado para o Calvário, e Pedro falou assim: eu não vou deixar não, senhor. O que é isso? O senhor não vai ser sacrificado não, nós não vamos deixar. Aí Jesus fala assim: arreda Satanás, né? Arreda Satanás, ou seja, você não vai impedir que eu cumpra a vontade de Deus. Pedro, se você quer saber, antes que o galo cante, você vai me negar ainda hoje 3 vezes. E não deu outra. Quando Jesus foi preso, a palavra diz que Pedro estava lá olhando: cadê Jesus? O que está acontecendo, né? Ele passa ali numa fogueirinha, está ali o pessoal, né, os judeus ali, que prenderam Jesus, que ajudou a prender Jesus. Aí uma mulher fala assim: aquele ali é um deles. Pedro fala assim: eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Aí Pedro sai de fininho, nunca vi falar desse cara, não. Aí alguém falou assim: olha aqui, esse cara é um deles. Não, estou fora. Aí na terceira vez, o sotaque dele não engana, ele é um galileu. Sim, nunca conheci esse cara. E quando ele acaba de negar Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E Jesus vai passando assim, sendo arrastado pelos guardas. E o olhar de Jesus encontra com o olhar de Pedro. E quando Pedro olha para os olhos de Jesus, ele percebeu que Jesus tinha cantado a bola, que ele ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas, irmãos, eu queria dizer para você que naquela hora, Pedro se arrependeu, chorou amargamente. Diferente do arrependimento de Judas, que ao trair Jesus, percebeu a besteira que ele fez. Ele foi lá com as 30 moedas e jogou para o sacerdote, falou assim: esse aqui é o sangue inocente, é um dinheiro sujo de sangue inocente. E o sacerdote falou assim: é problema teu. E ali, Judas, com remorso e não com arrependimento, foi e se enforcou. Saindo dali, se enforcou. Então não houve arrependimento, houve remorso. Por que, pastor Aguiar, que você fala que não houve arrependimento? Porque quando há o arrependimento, né, há uma transformação de pensamento, e não houve ali. O que houve foi Judas falar o seguinte, né? Já que eu causei a morte de Jesus, então eu vou me suicidar, vou me enforcar para pagar o preço da coisa errada que eu fiz. Então, ele ainda estava na mesma questão do mérito próprio, justiça própria. Eu vou pagar pelo meu erro. Alguém consegue pagar pelo seu pecado? Ninguém. Então, Pedro olhou para Jesus. Pedro fez o mesmo erro de Judas, traiu a Jesus, negou ele 3 vezes, só que quando ele olhou para os olhos de Jesus, ele viu o amor de Deus através dos olhos de Jesus. E ele viu o perdão de Deus. E ele chorou amargamente, ele percebeu, né, que Deus estava perdoando ele, que Jesus não estava acusando ele, ô seu sacana. Eu falei para você, você estava dizendo que era o bom, você me negou. Não, Jesus olhou para ele com olhos de amor. Então, quando nós entendemos o arrependimento, é isso, nós perceber que Jesus falou assim para ele: eu sabia
que você ia falhar. Jesus estava falando assim, eu sabia que você não dava conta, porque eu te conheço, Pedro, eu já te cantei a bola que você ia me negar. Irmãos, quando nós entendemos que, olhando para Jesus, né, nós não vamos conseguir, mas Ele olha para nós e fala assim, deixa que eu faço, eu estou te perdoando, eu vou te levar junto comigo. A palavra de Deus diz que Deus já preparou mansões eternas lá no céu para nós, para cada um de nós. Então, Deus já sabe de todas as nossas dificuldades, mas pela graça, Ele mandou Jesus. E quando nós entendemos esse verdadeiro arrependimento, entendemos o amor de Deus, nós entendemos o que nessa palavra? Que basta olhar para Jesus. Basta você contemplar o que Ele fez por mim e por você, e você vai ter força para poder se sentir perdoado, de não se sentir mais acusado da nossa limitação, da nossa pequenez. E para nós encerrarmos, entenda isso, né? Jesus é o único modelo que nós podemos entender de perfeita transformação. Ele era o Deus, né? Tinha toda a glória e transformou-se em homem. Ele estava puro, sem pecado, e transformou-se em pecador. E ele era total glória e transformou-se numa humilhação, foi humilhado. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um exemplo de transformação. Então, não adianta a gente achar que nós podemos nos mudar, que nós podemos, assim, fazer alguma coisa que nós não conseguimos. Mas a palavra de Deus fala para nós que contemple a Jesus. Contemple o que é o amor de Deus. Contemple que Ele sabe quem nós somos, a nossa limitação, e que Ele nos chama para dar mais uma oportunidade para nós. Então, a nossa vida vai sendo transformada quando nós vamos acreditando no poder de transformação de Jesus. Amém? Fica em pé, vamos encerrar. Uma vida transformada é quando você entende que não é por você, mas você deixa ser encontrado por Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar nessa direção. Pai,